Por que a Jaqueline foi tão importante na série? Bem, vamos falar um pouquinho sobre a Jaqueline. Sim, uma das personagens que apareceu na última temporada que foi lançada até agora é tão importante em Miraculous. Bem, eu me chamo Hara e eu vou explicar isso pra você agora. A Jaqueline foi apresentada na quinta temporada de Miraculous. Foi revelado que ela foi a primeira amiga da Marinette e ela estudava com ela no ano anterior. Basicamente, muita gente sentiu uma grande semelhança entre a Marinette e a Jaqueline, pois as duas são chinesas e têm cabelo azul. Na verdade, o penteado é quase o mesmo. E bem, ninguém sabia dessa amizade com a Marinette e com a Jaqueline. Na verdade, o que dava a entender na série é que antes da Alia, a Marinette não tinha nenhuma amiga. Mas na verdade, a Marinette tinha sim. Então vamos falar então no que ela está relacionada com a Marinette. O bullying que a Marinette sofreu da Chloe. Bem, desde a primeira temporada já dava a entender que a Marinette já estudava nos anos passados e que a Chloe já atazanava a Marinette. Porém, nessa quinta temporada foi revelado que ela atazanava muito mais que isso. E a Marinette realmente sofria muito bullying. Basicamente, a Jaqueline era a amiga responsável para defender a Marinette do bullying. Simplesmente a Chloe atrapalhava a Marinette na escola, impedia ela de ter amigas e tentava fazer bullying até com a Marinette de outras formas. E basicamente a Jaqueline sempre defendia a Marinette, como por exemplo discutindo com a Chloe, ou até no momento que a Chloe fez o bullying com a Marinette e gravou ela e a Jaqueline quebrou o seu celular. A Jaqueline foi muito importante para a Marinette, pois a Marinette não sabia se defender, então ela ter uma amiga que a ajudasse era muito importante. E um dos maiores momentos de Jaqueline foi no momento que a Chloe fez a pegadinha com as aranhas com a Marinette e o Kim. Então aí a gente conheceu a Jaqueline e soube o quão importante ela foi pra Marinette. Basicamente a Jaqueline era o reforço da Marinette, uma pessoa que dava apoio, a defendia e dava conselhos para se transformar em uma pessoa mais forte e que não deixasse as pessoas te tratar mal. Como a Marinette conheceu a Jaqueline? Bem, ao que dá a entender, a Jaqueline, assim como a Marinette, é chinesa. Então, provavelmente, ou a Jaqueline veio da China para Paris, ou assim como a Marinette, a Jaqueline pode ter dois pais de etnias diferentes, tanto um chinês e uma francesa, ou até de etnias totalmente diferentes de Paris, porém veio para Paris. Então basicamente a Marinette se assemelhou bastante com a Jaqueline, pois as duas são chinesas, então elas tinham algo em comum. E não só isso, a aparência delas também é um pouco parecida, então provavelmente esse foi um dos motivos para começar uma amizade entre as duas. Basicamente elas tinham algumas semelhanças tanto de origens e aparência, então eu tenho certeza que isso começou a dar início na amizade delas. Bem, a Jaqueline foi muito importante para a Marinette, pois ela foi um dos primeiros centros de apoio da Marinette. A Marinette, ela antes da Alia chegar, ela era extremamente tímida e não sabia se defender. Basicamente ela sofria muito bullying, então a Jaqueline ser amiga dela e apoiar ela foi muito importante, pois a Jaqueline mostrou para Marinette o quão importante ela ser forte, pois como já foi revelado, no episódio em que a Jaqueline quebrou o celular da Chloe, ela acabou sendo expulsa da escola. Mas antes, ela mostrou para Marinette que ela não pode deixar o mal vencer e que a Marinette tem que aprender a se defender e não deixar o mal reinar. E isso foi muito importante para Marinette, pois isso com certeza fez a Marinette perceber o quanto ela deveria mudar de personalidade e como ela deveria enfrentar pessoas como a Chloe, por exemplo. Bem, hoje em dia a relação da Jaqueline com a Marinette é uma relação bem calma e normal. Elas não são tão amigas como antes, mas provavelmente elas podem se conhecer mais nessa sexta temporada. Vamos entender melhor. Bem, provavelmente a Jaqueline terá mais aparições. Basicamente já foi revelado que a Marinette irá estudar em uma nova escola, e é muito provável que a Jaqueline também esteja nessa mesma escola, pois eu não acredito que a Jaqueline apareceu na quinta temporada do nada só pra nunca mais aparecer, e até porque a gente percebeu que ela teve um desenvolvimento bem legal apenas para uma temporada, então provavelmente ela vai aparecer nessa sexta temporada e terá mais a proximidade com a Marinette, ao que dá a entender. Basicamente não sabemos exatamente como vai ser a importância da Jaqueline ou a relação dela com a Marinette, pois a Marinette agora tem muitos amigos e ela já sabe se defender. Porém, a amizade da Jaqueline também vai ser muito importante, pois aparentemente elas têm uma relação muito especial.
Basicamente, a Jaqueline pode sim ser uma daquelas amigas da Marinette com quem ela pode contar. E aparentemente também uma amizade que a Jaqueline também agora pode contar com a Marinette. Pois a gente pode ver que antes a Marinette era ajudada pela Jaqueline. Agora a Marinette ajudou a Jaqueline, como por exemplo, pois a gente pode ver que antes a Marinette era ajudada pela Jaqueline. Agora a Marinette ajudou a Jaqueline, como por exemplo, falando para ela parar de correr o risco de fingir de ser uma super heroína, pois isso fazia ela correr muito perigo. Então a gente viu que agora essa relação é uma relação onde as duas podem se ajudar. Então sim, provavelmente a Jaqueline estará nessa sexta temporada, veremos mais sobre ela e não sabemos exatamente o que ela vai fazer na série, mas vamos acompanhar. Agora, uma coisa muito interessante sobre a Jaqueline é que ela quer ser uma super heroína. Basicamente, no seu primeiro episódio de aparição, ela fingia ser a Ladybug, então ela ajudava algumas coisas em Paris, como salvar algumas pessoas. E sim, isso deixou a Ladybug um pouquinho irritada, pois a Jaqueline estava correndo alguns riscos, pois é um pouco perigoso. Porém, isso mostrou o quanto a Jaqueline é forte e gosta de ajudar as pessoas, desde a escola até fora da escola. Basicamente, a Jaqueline ela quer muito ser uma heroína. Então, mesmo sem ela ter os poderes da Ladybug, ela tenta ajudar os outros. Isso é um fato bem interessante, pois quem sabe nessa sexta temporada ela não possa acabar ganhando também algum Miraculous. Eu não acharia isso impossível, mas isso pode acontecer de verdade. Isso é muito possível, pois, por exemplo, nós temos personagens que também queriam ser super-heróis e acabaram virando super-heróis, como por exemplo a Chloe, o Kim. Então não é impossível a Jaqueline também se tornar uma super-heroína. Agora uma pergunta, qual é a diferença da Alia para a Jaqueline? Bem, a Marinette é amiga das duas, porém a relação que ela teve com cada uma das duas foi bem diferente, porém em alguns quesitos bem parecidos. Vou dar aqui a vocês alguns exemplos. A Alia e a Jaqueline tiveram uma função até que parecida, que no caso foi defender a Marinette. Porém, a Jaqueline defendeu bem mais que a Alia. A Alia no caso ajudou ela de outras formas, não dizendo que ela não defendeu a Marinette da Chloe. Porém, a Jaqueline ajudava a Marinette basicamente, fisicamente mesmo, quase lutando com a Chloe. E a Alia ajudava de outras formas, como aumentando sua autoestima, dizendo que ela pode ser forte e ensinando a Marinette a se defender sozinha. Então basicamente as duas amigas foram muito importantes para a Marinette. Bem, mas como nós sabemos, a relação da Marinette com a Alia aumentou muito mais. Basicamente a Marinette contava seus segredos para a Alia, falava da pessoa que ela está apaixonada e principalmente agora as duas têm uma relação muito grande. Basicamente a Alia sabe que a Marinette é a Ladybug e ajuda ela também como super heroína, tanto com o livro dos Miraculous, também ajudando a Marinette a se transformar em Ladybug quando ela está perto de pessoas e auxiliando ela como heroína. Basicamente a relação da Alia com a Marinette é uma relação muito grande que não tem como comparar com ninguém, até com o amor que a Marinette tem com o Adrian na verdade. Bem, não sabemos se a Jaqueline e a Marinette nessa sexta temporada elas possam começar a ter uma relação que começa a chegar perto disso. Eu não acho muito possível, porém foi muito importante essa relação da Marinette com essa amizade com a Marinette e a Jaqueline. No caso, falando nisso, a Jaqueline e a Alia podem sim se tornar amigas. Depois que elas descobrirem que elas têm muito em comum, elas podem acabar se tornando grandes amigas também. E fazendo a Marinette ter amigas cada vez mais íntimas que ajudam elas cada vez mais. Bem, então resumidamente, Jaqueline foi uma das primeiras amigas da Marinette. Ela ajudou a Marinette até quando ela pôde contra a Chloe. E foi muito importante, porque senão a Marinette teria sofrido muito na escola. Talvez a Marinette se transformaria até em uma Shadybug da vida, na verdade. E essa foi uma das grandes importâncias da Jaqueline. Bem, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e tenha entendido. Se você gostou, deixe o seu like e se inscreva no canal. Eu me chamo Hará e até o próximo vídeo.